Olá, meus amiguinhos, alunos do sétimo ano, aqui é o professor João. Hoje nós vamos falar da semana 4 do seu PET 3, tá? E vamos falar de um assunto que vocês estão sabendo bastante, mas porém tem algumas definições que é importante vocês saberem, tá? Nós vamos continuar a observar uma política pública que funciona, no caso, as vacinas, tá? Existe duas formas de imunidade: a imunidade inata e adaptativa. Tá? Para entender melhor, né, essas formas de imunidade, gostaria que você imaginasse um castelo com muros bem altos e guardas que ficam protegendo os portões e outros que ficam nas torres, observando o entorno do castelo. Qualquer pessoa de fora que tenta invadir o castelo pode ser abatido por esses guardas. Porém, esses invasores podem ser mais inteligentes, desviar desse primeiro sistema de defesa do castelo e conseguir entrar. Daí, para continuar protegendo seus corredores, é exigido a rainha e o rei entrem em ação, de modo a pensar numa estratégia para neutralizar essa ameaça, tá? Bem, nessa história, os muros, portões, guardas da torre funcionam como uma imunidade inata, que é representado pela pele, saliva, suco gástrico do estômago e lágrima. Quer dizer, isso aí a gente já tem, tá? E os guardas que ficam nas torres, nos portões, representam o sistema imunológico nosso, o sistema de defesa nosso. Seriam os soldadinhos do nosso corpo, tais como macrófagos, que ajudam a destruir esse agente que tenta invadir o nosso corpo, através da fagocitose. Fagocitose é envolvimento desses invasores, ou seja, ele, como, entre aspas, engole esses invasores e acaba matando. Uma característica importante da imunidade inata é que ela age de maneira muito inespecífica contra agentes potencialmente patogênicos, ou seja, que podem causar doença. Se esses agentes são inteligentes e conseguem driblar a ação da imunidade inata, entra a ação da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa é representada pela rainha e o rei, lembra da nossa história? E executam estratégia para neutralizar os invasores, assim como os glóbulos brancos, linfócito T e linfócitos B, que são os agentes de defesa nossos, né, no combate das infecções, de maneira específica. Uma das armas mais poderosas são os anticorpos, que neutraliza de maneira específica o agente invasor. Tá? Então, e ainda vai criando-se uma memória imunológica, tá? Que pode ser acionada a qualquer momento contra esses agentes patogênicos, tá? A imunidade adaptativa, descrita no exemplo do castelo, é o tipo natural e ativa, ou seja, os anticorpos são produzidos a partir de invasores reais, como ocorre, por exemplo, com o vírus que invade o nosso corpo. Mas esse tipo de imunidade também pode ser natural e passiva, quando, por exemplo, um bebê recebe da mãe, né, os anticorpos durante a gestação ou a amamentação, tá bom? A imunidade adaptativa também pode ser artificial ativa, que ocorre quando a pessoa é vacinada, aí, ó, entra a vacina aí, por exemplo, né? E passiva quando algumas situações a pessoa recebe soro contendo anticorpos. Lembra da diferença de vacina e soro? A vacina induz o corpo a produzir anticorpos. O soro vem com os anticorpos prontos, tá? Certinho? Ok? Aí tem um esqueminha para resumir o que a gente acabou de falar, tá? E vamos falar um pouquinho sobre as vacinas. As vacinas são formadas a partir de parte dos agentes que podem causar a doença, ou ainda pelos próprios agentes atenuados, inativados. Por exemplo, a vacina da Coronavac, por exemplo, ela é um vírus inativado, ou um vírus atenuado, morto praticamente, né? Ela estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos, como eu acabei de falar para vocês, criando, inclusive, uma memória imunológica, tá? Essas vacinas são seguras, tá certo? É a partir da vacina que se mede
a expectativa de vida de uma população. Então, quer dizer, existiam vacinas no Brasil, por exemplo, a da varíola, a da paralisia infantil, existe, né, melhor dizendo, que erradicou essas doenças. E aí essas vacinas criam, né, uma validade, né, de imunidade de acordo com o que ela é produzida, tá bom? Certinho? Então é importante você entender que a vacina é importante. É importante você entender que você tem que se vacinar e os seus também, ou seja, as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Essa imunidade total favorece a qualidade de vida, o aumento da expectativa de vida da população. Bom, então vamos lá fazer as nossas atividades, né? Identifique o nome do sistema do organismo humano responsável pela defesa contra os agentes potencialmente patogênicos que causam doenças. Então, você vai colocar aqui o nome do sistema que protege o nosso organismo, tá bom? Contra as doenças. A imunidade pode ser classificada de dois tipos, inata e imunidade adaptativa. Então, aqui está a imunidade inata e adaptativa. E você vai correlacionar com o que está colocado aqui. É importante você voltar lá, né, nos exemplos que a gente falou aqui, e tem aí a imunidade adaptativa e a imunidade inata, tá? Certinho? É só colocar a correlação A e B aqui, tá? Número 3, as vacinas são importantes como medida de prevenção contra diversas doenças e são responsáveis pelo aumento da expectativa de vida da sociedade como um todo. Sobre as vacinas, é correto afirmar. Então, você vai lembrar do que a gente acabou de falar sobre as vacinas e vai marcar a alternativa correta aqui. E agora você vai explicar como que a vacina funciona no seu organismo. Na hora que ela entra no seu organismo, o que acontece? Lembra que eu falei de diferença de soro e vacina? Isso vai explicar o funcionamento da vacina aí, tá bom? Então foi um prazer estar com vocês. Voltamos no próximo momento para continuar as nossas aulas aqui desses PET 3, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até mais.